discutir um pouco sobre a camada escondida da Multilayer Perceptron. Eu vou voltar um pouco no assunto e aí a gente consegue retomar o que foi feito e tudo mais. Celular. Então, para começar, olha só. Eu tenho aqui uma camada de entrada na minha Multilayer Perceptron. Suponha que eu recebo dois valores de entrada, um valor que eu vou chamar de x1 e um valor que eu vou chamar de x2, para o neurônio 1 e neurônio 2 da camada de entrada, conhecida como input layer. Essa camada de entrada só faz a operação de função identidade, ela só repassa para frente o que ela recebe, ou seja, ela de fato não executa nenhuma operação mais complexa. Ela encaminha para frente os valores que ela recebe para todos os neurônios da camada à frente, que seria a camada escondida, minha hidden layer. Então tá aqui minha hidden layer. Legal. Aqui eu tenho o neurônio 1 e 2 da hidden layer. É essa camada que diz para mim quantos neurônios eu terei, aliás, quantos hiperplanos eu terei para separar meu espaço. Então se eu tenho pontos positivos aqui e pontos negativos, negativos aqui e aqui, é essa camada que diz para mim que dois hiperplanos serão construídos, tá? Então nesse caso eu posso ter algo assim, ou hiperplanos aqui, enfim, eles serão treinados, né, na etapa de treinamento. E aí suponha que eu tenho apenas um neurônio na minha camada de saída, porque eu desejo obter como saída aqui, como resposta, um certo valor que venha a ser ou 0 ou 1. Na verdade a gente vai ver que não é só 0 e 1, no caso da Multilayer Perceptron, aliás a gente já viu, ele é um valor entre 0 e 1, tá, nesse intervalo. A camada escondida encaminha esses dados para frente. Lembre-se que cada neurônio que eu tenho aqui, tanto na camada escondida quanto de saída, ele recebe um sinal de 1 vezes um certo θ. Tá? Esse θ dependendo do neurônio. Esse θ é o θ da camada de saída, do neurônio 1, da camada escondida, hidden layer, né, H, 2, hidden layer 1. Tá? Aqui eu tenho os pesos W do neurônio 1, ligando aí na camada anterior ao neurônio 1. Ele é um W da camada de saída, porque ele pertence a esse neurônio da saída. Esse é um W do neurônio 1 da camada de saída, que liga ao neurônio anterior, na camada, neurônio 2 da camada anterior, que é a camada escondida. Legal, isso aqui a gente já tinha visto, né? Aqui eu tenho pesos, um peso do neurônio 1, porque esse é o dono dele, da camada escondida, ligado ao neurônio 1 da camada de entrada. Aqui eu teria, e tenho, aliás, um peso da camada escondida, também pertencente a esse neurônio 1, só que conectado na camada anterior, camada de entrada, ao neurônio 2. E aí eu consigo definir os outros pesos aqui. Ó. Vocês podem definir depois e até comentar no vídeo e tudo mais. Então, olha só, a minha tarefa agora é adaptar estes pesos, este θ, os pesos que eu terei aqui e este θ aqui, tá? Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou voltar um pouquinho aqui com vocês e retomar o seguinte. Eu tenho um certo valor que eu desejo obter aqui na minha camada de saída, tá? Esse é o valor que eu desejo obter. O que eu obtive de fato é um y chapéu aqui, um y estimado, tá? Essa diferença eu chamo de erro, até definir assim, ó, com E maiúsculo, erro. Erro para um certo padrão I, porque eu esperava algo para aquele padrão I e obtive algo para aquele padrão I. Essa função, como aqui eu tenho algo que é uma constante, e aqui eu tenho algo que é uma sigmoide, como vocês podem se lembrar, a saída do neurônio de camada de saída é uma função sigmoide, então eu tenho 1 menos uma sigmoide, eu vou obter um comportamento sigmoide flipado, invertido, algo assim. Vocês podem até plotar depois. Se eu elevar isso daqui ao quadrado, eu vou ter uma função de erro que vai ser quase convexa. O que significa? Que conforme eu variar o valor de um determinado parâmetro, por exemplo, um W, seja da camada escondida, de um neurônio qualquer, por exemplo, IJ aqui, JI, vamos pôr assim, ó, JI. Aliás, aqui eu não vou usar I porque eu já estou usando I por padrão com vocês, então JL, por exemplo. Né? Então o que vai acontecer? Eu vou ter um comportamento mais ou menos assim, ó, com essas características. Aqui eu tenho um mínimo. Repara que nessa região aqui
eu tenho uma região de convexidade. Lembre-se que se eu conectar dois pontos com uma reta, dois pontos da função com uma reta, a função tem que passar abaixo. Se ela passar acima, naquela região não é convexa. Por exemplo, aqui, ó. Essa região não é convexa. Ou, por exemplo, aqui, ó. Essa região não é convexa porque a função passa acima da minha reta, tá? Aliás, pode ser igual também, né? Se eu pegar um intervalo bem pequenininho aqui, ó. Nesse intervalo, a função poderia ser igual à própria reta, né? No caso, a aproximação da própria reta. Então, tendo uma função convexa como essa, e aliás é isso que a gente procura geralmente em otimização, justamente para ter um mínimo erro, lembra que isso aqui é a função de erro, né, ao quadrado, ao minimizar esse erro, eu chego no menor erro possível em função do melhor parâmetro W, ou seja, é isso que é o aprendizado. Aqui poderia ter os tetas também, seja o teta da camada escondida, o teta da camada de saída, não importa. Só para retomar um pouquinho, então a partir desse erro, olha o que eu vou fazer com vocês aqui, vamos lá. A partir desse erro ao quadrado, para um certo padrão I, o que, que eu tenho? Eu tenho o que eu esperava daquele padrão menos o que eu obtive. O que, que é que foi obtido? É o f de net da saída, do neurônio de saída. Qual é esse f de net? É um f da camada de saída. Para um padrão qualquer, aliás, eu havia chamado de padrão P e não de padrão I, né? Então deixa eu voltar aqui com vocês. Para um padrão P, não para o padrão I, o padrão P, né? Acho que essa anotação que eu havia usado no vídeo anterior também não vai causar muito problema aqui. Esse net é o net da camada de saída para um certo padrão P, para um certo neurônio K que eu tenho na camada de saída, que eu havia mostrado para vocês. Eu até posso pôr K aqui, dizendo que é um certo neurônio K que produziu aquela saída e tudo mais. Ó. Não vai mudar muita coisa nesse caso. Tá? Então eu tenho algo assim. Ó. Repare que eu posso ter mais do que uma saída aqui, ó, que eu desejo obter. Aí sim eu poderia indexar até, sei lá, como K, essas saídas, né? Então olha só, para aquele neurônio, um certo neurônio da camada de saída, digamos que aqui na camada de saída eu viesse a ter 5 ou 6 neurônios, então aqui eu teria K neurônios, né? E esse K está indexando isso para mim. Eu teria o que o primeiro neurônio deveria produzir menos o que ele produziu. Depois, o que o outro neurônio produziu, deveria produzir o 2 menos o que ele produziu, o 3 menos o que ele produziu, o 4, o 5, o késimo menos o que ele produziu. Repara que aqui eu deveria ter uma soma em K, né? Porque eu tenho saídas de vários neurônios. Tá? E aí eu tenho um erro acumulado que vai me dar um comportamento quase convexo como esse. Quase porque só nessa região ele é convexo, aqui fora ele não é. Voltando para cá com vocês, o que eu deveria fazer? Olha só. Eu tenho que agora plugar em cima desse net. Aliás, plugar quem é esse net. Olha só, eu vou abrir aqui com vocês. Esse net, ele é dado para mim assim, ó. Eu tenho um somatório em K. Vamos abrir aqui quem é esse net. O que eu desejo obter para aquele neurônio, vamos melhorar aqui, menos o que de fato eu obtive. O que de fato eu obtive é dado por net. Quem é esse net do neurônio da camada de saída? Vamos lá. No nosso caso, um somatório para tudo que ele recebeu da camada anterior. Camada anterior eu vou usar um índice aqui J. Tá? Um J que varia de 1 até o número máximo de neurônios que eu tenho nessa camada escondida aqui. Ó. Porque é dessa camada, essa camada que encaminha para mim essas possíveis saídas, né, da camada escondida, que são saídas produzidas pela construção dos hiperplanos. Então que eu vou ter algo assim, ó. Vou até usar um outro parênteses aqui para ficar mais claro, um F da camada escondida, tá? De J, de um net de PJ da camada escondida. Produto por um W. Esse W aqui que eu faço produto é um desses Ws aqui, né? Ó. Por exemplo, para esse neurônio ele tem 2 Ws. Ó. Repare que o dono desse peso é o I. Ó. E ele é um peso da camada de saída, só para retomar com vocês. Então aqui eu vou ter um peso da camada de saída. Quem é o dono desse peso é o próprio neurônio K que está produzindo aquela saída. E ele se conecta ao neurônio da camada anterior e ao neurônio J da camada anterior. Né? É isso daqui, mais um teta. Um teta da camada de saída daquele neurônio K em particular. Perfeito.
tudo isso elevado ao quadrado. Vamos abrir aqui o termo completo com vocês. Se eu continuar abrindo esse net aqui, ó, a gente vai ter algo assim. Ó. Vamos lá, vamos tentar abrir aqui, vai ficar um pouco grande, mas eu tenho o erro ao quadrado para o padrão P, somatório em K, para todo neurônio que eu tenho na camada de saída. E aí eu abro aqui. Espero obter algo naquele neurônio da camada de saída e obtive esse outro algo aqui, ó. Vamos lá. Somatório em J de 1. E aqui eu vou abrir com colchetes aqui. Um F de H de J. Quem é esse net aqui, ó? É o net de um desses neurônios aqui, pessoal. É o net que ele recebeu em função das entradas, ó, da camada, do que vieram da camada anterior, produto por esses pesos aqui, ó, que são da camada escondida. Então volto aqui com vocês. Então repara o seguinte. Aqui eu vou ter esse net aqui. Então vamos lá, que é um somatório em I, que vai de 1 até o número de neurônios que eu tenho na camada de entrada, ó, de 1 até o número de neurônios que eu tenho na camada de entrada. Vamos lá. Então vou ter algo assim, ó. O que eu recebo da camada de entrada é um certo X, né, que veio para mim. Então eu vou receber um certo X, tá, de um certo padrão P de I, porque é a entrada, o I seria esse 1 e 2 aqui, pessoal. Esse aqui seria um primeiro padrão P, que vem o 1 e vem o 2, então eu poderia até por aqui, ó, padrão P, que está vindo o valor 1 e o valor 2, composto que compõe aquele padrão. E isso eu vou fazer produto por um certo W. Repara que isso aqui, ó, tá aqui dentro. Um W da camada escondida, porque é exatamente o que ocorre. Eu vou pegar e fazer o que chega para mim, um certo X produto por esse peso da camada escondida. Quem é o dono desse peso é o neurônio J. E conectado na camada anterior a um neurônio I, que é o neurônio da camada de entrada, que eu estou indexando agora como I, né? Mais um θ. Esse θ é um θ da camada escondida, que é pertencente àquele neurônio J em particular. Ó. Tá? Aqui, eu abri esse net aqui com vocês, então isso aqui é net, ó. Vamos ver se eu não erro aqui, né? Produto por um W de KJ, de output, que é esse cara aqui, ó. Vamos lá. Fechei aqui, vamos ver se eu fechei certo. Eu fechei aqui o somatório, tá certo. Mais um θ de O de K. E aí, fecho esse parênteses aqui, vamos ver se fechei certo. E fecho o outro colchetes elevado ao quadrado aqui. Beleza, é isso. Em cima disso, eu tenho que fazer uma alteração, pessoal, agora, nesses pesos de camada escondida e nesses θs de camada escondida. Porque repare o seguinte, no vídeo anterior, eu adaptei com vocês esse θ e esses pesos que são de camada de saída. Ó. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa com esses, ó, que são da camada escondida. Se eu tivesse uma outra camada escondida aqui, eu teria que fazer a mesma coisa. E aí isso dá origem às redes profundas, né? O Deep Learning e tudo mais. As redes que usam múltiplas camadas. Eu posso até discutir depois mais para frente em outro vídeo. Em cima desse equacionamento aqui, que eu vou encontrar minha derivada. Olha só. Volto aqui com vocês. E agora não fica tão difícil mais deixar aqui no vídeo para vocês. Então o que eu preciso? Alterar um peso. Olha só. No instante seguinte, de t mais 1, esse t meu é meio feio mesmo, recebe o valor atual menos um eta na derivada do erro no sentido desse peso em particular. Lembre-se que o porquê ocorre essa derivada é porque se eu tiver um valor aqui de W muito pequeno, ó, a derivada é negativa, quando eu tenho aquele menos eta eu somo e ele aumenta. E se a derivada é positiva, eu vou reduzir em busca de um W menor aqui, ó, em busca de um W próximo desse mínimo. Deixa eu subir aqui para vocês. Perfeito. É daqui que eu tiro a técnica de gradiente descendente, né, que a gente tanto vê em cálculo. E aqui para o θ vai ser a mesma coisa. Um θ da camada escondida de J no instante t mais 1, ele recebe um θ, que é o próprio valor dele atual, menos eta, tá feio esse eta aqui meu, derivada do erro no sentido desse θ J da camada escondida, por isso H de hidden layer.
São essas duas derivadas aqui que eu tenho que encontrar, ó. Esta e esta. A primeira derivada, que é essa daqui, ó, né, essa derivada parcial, ela vai ser encontrada em cima dessa formulação aqui que nós fizemos. Dá uma olhada quem é ela. Olha só. Não é tão difícil de encontrar essa formulação. É esse erro todo no sentido desse W aqui, ó. Desse W aqui. Repara que eu tenho que usar muita regra da cadeia aqui, né? O que eu vou ter é esse 2 passado para frente. Então, ó, duas vezes um somatório. Aliás, eu posso até colocar o somatório para fora aqui em K, não tem problema. Duas vezes. O que é esse cara? É o que eu espero. O que é tudo isso? É o que eu obtive, para aquele neurônio. K. Posso colocar assim, né? Porque agora eu vou ter que diferenciar, ó, menos por causa desse negativo aqui, ó, a diferencial do que foi obtido, né, que é essa parcela, porque esse cara é constante, no sentido de W de H de JI. Quem é esse termo? Ó, esse termo todo aqui, que eu preciso abrir ainda. Então, continuando, isso aqui vai me dar um somatório em K de duas vezes o que foi obtido, o que era desejado, menos o que foi obtido, derivada dessa parte. Então, esse negativo eu já vou pôr aqui na frente para vocês, para a gente não se preocupar mais com esse negativo aqui. Tá? E agora tem essa derivada, que seria a derivada de todo esse termo aqui, no sentido desse W aqui. Repara que é uma função de função, né? Então, eu tenho, ó, essa função que tem algo aplicado, que tem algo aplicado. Então, o que eu teria que fazer? Diferenciar, em primeiro lugar, esse f de k de output, no sentido do net dele, da output, daquele neurônio K em particular, tá? Para aquele padrão P, né, de K. Tudo bem? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Só um segundo. Usando a regra da cadeia ainda, para quem não se lembra de cálculo, regra da cadeia, estudem. Então daí, esse é o net, ó, desse F. Derivando esse K no sentido de tudo isso. Ó. E agora eu vou derivar tudo isso no sentido... Então, ó, todo o net da camada de saída em um sentido correto, no sentido que eu preciso derivar, né? Vamos verificar aqui, ó. Então vou pegar esse F no sentido desse net, esse net no sentido desse F aqui, porque eu preciso cada vez mais entrar para pegar esse W, ó. Então vou derivar no sentido desse F de J, mas repara, quem é o F de J é o que veio da camada escondida, né? No sentido desse F de J. E aí esse F de J, esse F de J tudo aqui, no sentido desse net, que é o net de H, então o net da camada escondida, né? Net da camada escondida para aquele neurônio J, para o padrão P daquele neurônio J, e agora eu estou aqui dentro, estou dentro do net. Agora, finalmente, dentro do net da camada escondida, eu consigo diferenciar no sentido desse W aqui, ó, de IJ, de hidden layer. Repara um tanto de equação aqui que eu preciso, tanto de diferenciação que eu preciso fazer. Olha só, quando eu altero então um W da camada escondida, eu altero o net dele. E quando eu altero aquele net, eu altero, quando eu altero aquele net, eu altero a saída daquele neurônio da camada escondida, que por sua vez altera o net da camada de saída, que por sua vez altera a saída final daquele neurônio na camada de saída. Repara como é mais ou menos fácil enxergar a regra da cadeia dessa forma. Altero algo que implica em algo, que implica em algo, que implica em outro algo, que implica na saída da minha rede. Aqui está a formulação. Eu preciso encontrar essa derivada. Tá? Essa derivada aqui, repara só, é da F no sentido de net. Essa aqui eu já calculei com vocês no outro vídeo. Seria F de KO produto por 1 menos F de KO. Essa derivada aqui. A derivada de net no sentido de um F, ela é meio trivial aqui, ó. A derivada desse net todo aqui, deixa eu voltar aqui para vocês, desse net todo aqui no sentido desse F, sobra esse W de KJ aqui, ó. Então esse W de KJ aqui, na camada de saída. É o que resta aqui pra gente. E aqui eu tenho a derivada de F no sentido de net, que é a mesma derivada que a gente viu aqui antes, ó. Só que é 1 menos F de J de H aqui. Ó.
Então, ó, encontramos a primeira derivada, a segunda das derivadas, a terceira das derivadas, agora falta essa. Essa aqui é uma das mais fáceis, né? Porque se eu derivar esse net aqui no sentido desse W, sobra XPI, ó. Sobra exatamente XPI. Então, esse termo aqui me dá, vou voltar aqui com vocês, ele me dá XPI. É exatamente isso que ele me dá. Acabei de resolver com vocês, eu posso até passar limpo aqui, ó. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Eu vou passar limpo. Então, o W de J de I e de H, no instante T mais 1, ele é igual a W de J de I e de H no instante T, menos o eta. Olha só, menos o eta da derivada de erro. A derivada de erro é tudo isso aqui. Tudo isso aqui que a gente encontrou aqui embaixo. Tá? Então, seria o somatório em K de menos 2 vezes Y de PK menos Y de PK encontrado, produto por F de KO menos 1 menos F de KO, produto por W de KJ de O, produto por esse outro termo aqui, que seria, vou pôr aqui embaixo, F de J de H, de 1 menos F de J de H, produto por XPI. É isso daqui. Tudo isso aqui está dentro do somatório por enquanto, pessoal. Tem como eu tirar do somatório, tá? Tem como eu tirar algumas coisas do somatório porque elas não dependem de K. Essas coisas que não dependem de K eu poderia tirar do somatório sem qualquer problema. Agora eu preciso encontrar a próxima derivada, que é a derivada no sentido desse θ. A desse θ não é tão difícil de encontrar, depois de ter encontrado a anterior. Então, olha só o que será a minha derivada de θ. Deixa eu ver θ, como que eu pus o índice aqui. Os índices são o maior problema nosso, né? Um pouco complicado lembrar índice. Então, olha só. Menos eta do erro no sentido desse θ de J de H. Quem é essa derivada? Olha só, mesma coisa que a gente fez antes. Isso aqui vai dar somatório em K de 2 vezes o que eu esperava menos o que foi obtido. Esse hat aqui, esse chapéu é para dizer que é o que foi obtido, tá, pessoal? Produto pela derivada que eu tenho. Vou até voltar aqui com vocês, ó. Por essa derivada de f, que é a mesma coisa, ó, essa não muda. Então essa eu já vou até pôr aqui com vocês de cara, que é minha f de O de K, 1 menos f de O de K, tá? Output layer. A segunda derivada também não muda, que é essa daqui. Deixa eu voltar aqui, peraí. Que essa daqui ela não muda, então é um W de KJ. Então volto aqui com vocês. Isso aqui vai dar ainda também um W de KJO. Quem não lembra, volte o vídeo. Voltando aqui. Essa derivada da camada escondida também não muda. Então é um F de HJ. F de HJ. F, descer um pouquinho, de HJ. 1 menos F de HJ. E aí, finalmente, a última derivada muda, porque ela vai ser net no sentido de θ, da hidden layer. Quem que é F? Olha só, net é tudo isso aqui da hidden layer, no sentido de um θ, repare que é 1 vezes θ, então essa derivada dá 1. Então, olha só o que vai acontecer aqui, deixa eu voltar com vocês, isso aqui vai dar simplesmente 1, porque é um θ. Um θ que eu tenho, deriva no sentido de θ, sobra 1. Essa derivada toda aqui, tem só um detalhezinho que eu esqueci, né? Que é esse negativo aqui, né? Que eu acabei esquecendo, que eu fiz aqui o negativo, eu passei o negativo para frente, aqui eu tenho que passar o negativo também para frente. Tá? Então agora passando a limpo, olha só o que eu vou ter. Θ de J de H, de T mais 1, ele é dado por θ de J de H de T, menos eta de somatório em K, de menos 2 vezes YPK, menos o que eu obtive, produto por F de KO, 1 menos F de KO, produto por W de KJ de O, de F de J de H, de 1 menos F de J de H, produto por 1. Tudo isso aqui está dentro do somatório, tá? Mas eu também posso tirar algumas coisas do somatório, porque nem tudo depende desse K, ó. Tá? Como esse termo aqui, ó. Vocês podem perceber que ele não depende de K, ó. Tá? Os outros dependem. Então, tudo bem.
Aqui a formulação está feita na camada escondida com vocês. No próximo vídeo eu pretendo dar um resumo da formulação com vocês e aí nós começamos a implementação da Multilayer Perceptron. Espero que vocês se inscrevam no canal, enviem suas dúvidas. Eu sei que essa formulação não é tão trivial. Só uma coisa para ficar na cabeça de vocês, se eu tivesse múltiplas camadas escondidas, eu poderia continuar calculando as derivadas para essas múltiplas camadas. De fato, isso é o que acontece numa rede, por exemplo, CNN, numa rede convolucional profunda, né? Uma Convolutional Neural Network. Então, se inscreva no canal, de repente eu posso fazer CNN com vocês depois, não teria nenhum problema. Se inscreva no canal, mandem perguntas. Um abraço, pessoal.